Senhor? Amém. A paz do Senhor para os que estão nos assistindo pelo YouTube. Então, nós vamos dar início agora a mais uma aula. Mas vamos agora ficar de pé para a gente ler a palavra devocional. Alex, você pode sentar e deixar no ponto aí. Depois tu me liga quando for para cortar o... terminar a pregação e tudo desliga. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Aí alguém diz assim: vamos para o livro de 1 Coríntios. Não diga livro, diga carta. Diga epístola aos Coríntios. Então, vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e versículo 9. Eu quero explicar algumas coisas para os irmãos, que eu preguei domingo, mas eu quero deixar claro algumas coisas que não deu tempo de deixar. Deu para entender, mas eu quero explicar mais. Então, a gente vai ler aqui 6. Vamos ler, diz assim o texto sagrado. 6 e 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Obrigado, Deus, por essa palavra. Usa ela e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero ser breve. Bom, estávamos aqui. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo essa carta aos Coríntios e ele estava preocupado com alguns irmãos de Coríntio, até porque, a palavra Coríntio quer dizer corrupto. Interessante, né? A palavra Coríntios quer dizer corrupto. Era a cidade da corrupção, era Coríntio. Pense em tudo que não prestava tinha ali. A única coisa boa que tinha ali era a igreja. E Coríntios, ela era a cidade da orgia sexual. Tá? Lá ainda não era 100% a orgia. Quer ver, orgia mesmo sexual era na ilha de Creta. Na ilha de Creta, eu olhava para a mulher, se agradava dela, pegava ela na mão, puxava e levava e ninguém dizia nada. Você vê, naquele tempo já. E Coríntios, lá em Coríntios, tinha um templo do deus Eros, que é o deus carnal, né? E para você ter uma ideia, a forma do templo do deus Eros era de um órgão genital masculino. Só para você ter uma ideia como era aquele lugar. O templo de Eros era um órgão genital masculino. E existia ali cultos ao deus Eros, que era feito com orgias sexuais. Vinha turista, homens, pessoas de várias partes do mundo para cultuar ali aquele ritual de sexualidade naquele lugar. E Coríntios era uma cidade assim, de tal maneira que as mulheres
elas raspavam a cabeça para se prostituir, para se vender como adoração ao Deus Eros. É por isso que quando vocês ouvirem aquela passagem bíblica que diz que a mulher, escuta bem, e diz que a mulher tem que ter cabelo grande, né? E diz que a mulher era para cobrir a cabeça com o véu. Quando você ouviu aquilo ali, aquilo era uma doutrina. Paulo mandou que as mulheres cobrissem a sua cabeça com o véu para substituir o cabelo. Por que substituir? Porque elas tinham a cabeça raspada. Por que elas tinham a cabeça raspada? Porque elas eram novas convertidas, tinham se convertido do paganismo, da prostituição ao cristianismo. Então elas estavam com a cabeça raspada. Então, sendo cristão, né? Elas estavam na rua, quem olhava para ela e dizia assim, ela é uma prostituta, vamos lá chamar ela. E a mulher se sentia constrangida. Então Paulo, para fazer a diferença e não deixar que ela fosse confundida na rua, ele disse, olha, então é importante, é bom que a mulher use véu no lugar do seu cabelo, no caso, substituir o cabelo, porque ela tinha a cabeça raspada. Está entendendo? Diga amém. É por isso que ele diz, mas tem igreja por aí que é chamada igreja do véu, fazem disso doutrina, mas na verdade não tem nada a ver com doutrina, é o único texto que tem na Bíblia que fala isso. Oi? Pronto, que fala isso, entendeu? Então a gente não pode levar isso como doutrina. Texto único não é base para a doutrina, tá? Então a gente vê que em Coríntios era assim. Então era um povo novo convertido que estava exposto ao escândalo constantemente. E aqui Paulo diz aqui, ó, depois da leitura que eu li aqui, no 10, no 11 ele diz assim, ó, e eu que alguns têm sido, tudo isso que ele falou, ladrão, idólatra, efeminado, sodomita, olha aí. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto, veja bem, como Paulo estava. Paulo estava bravo aqui. Tá? Se você ler o capítulo 10 todo, ele fala sobre litígio entre irmãos, quer dizer, briga, irmãos não botam o outro na delegacia diante do ímpio, se escandaliza. Ele começa a chicotear a igreja de Coríntios, que embora tendo muitos dons, sendo uma igreja fervorosa, mas era uma igreja que era corrompida, tinha muito pecado nela, e Paulo era, tome palavra. E aí aqui, a gente vê que quando ele diz assim, olha, não erreis, nem os devassos, aí ele começa a citar os tipos de pessoas que não vão entrar no céu, vão ficar de fora. Aí ele diz, olha, não erreis, nem os devassos. O que é devasso? O espírito de devassidão é quando a pessoa, ela anda de maneira expondo a sua sensualidade. Tem pessoas que se vestem com roupas tão acolchadas, que tentam mostrar tanto suas partes íntimas que a roupa fica passando do limite. Eu já vi mulheres que o seu short era tão curto que ele se escondia entre suas partes. Isso a gente vê hoje em dia constante por aí. Tá? Não precisa ir muito longe, basta sair aqui e andar 100 metros que você vai ver isso. Porque o nosso mundo, o nosso Brasil principalmente, ele está corrompido. Não é diferente daquele tempo, não. Tá? E a devassidão é isso aí, é quando a pessoa perde a vergonha. Toda vez que você ouve essa palavra devassa ou devasso, é a pessoa que já perdeu a vergonha, não tem mais vergonha do que faz. Anda nu, se expõe, chama pornografia como se fosse uma poesia, e a pessoa vive a sua vida na podridão com uma maior naturalidade. Chama-se espírito de devassidão. Tá? É por isso que nós da igreja, os pastores, zelam pela pureza e pelo bem-estar e pelo bom testemunho, principalmente das mulheres da igreja. Por quê? Porque as mulheres, elas têm que ser bem compostas, bem trajadas. Amém. Um abraço, minha filhinha querida. Bem, filha. Pai do Senhor.
glória a Deus. Então vamos lá, vamos ministrar a palavra. Aí, pessoal, como eu falei, o espírito da devassidão, ele faz isso, pessoal. Ele cega a pessoa de tal maneira que a pessoa faz as piores atrocidades sexuais e não percebe que está saindo da norma natural, tá? Então vigie, igreja, vocês mulheres, quando se encostar e não se aprontar, se olhem no espelho, tá? Não é que vocês vão andar com burca ou com 10 saias uma por cima da outra, não, mas que vocês devem ter um cuidado na sua compostura para que não venha atrair o sexo oposto. Até porque quando uma mulher é bonita, mas se traja bem, o homem olha para ela e não tem mais para onde olhar, porque ela se traja bem, ele olha só para a face dela, e é bonita. Mas quando ela se traja indecente, ele olha para o rosto e olha para a indecência dela e canta ela, e solta piada, enxerimento, e aí a mulher, ela não vai gostar, porque se ela gostar, ela está provando que não tem vergonha. Mas se for uma mulher de respeito, ela vai se sentir constrangida pela falta de respeito de A e de B, porque você sabe que tem homens que são atrevidos, né? Então, é por isso que nós, pastores, prezamos com esse cuidado para com as senhoras, para com as jovens da igreja, tá? Porque nós sabemos, né, que o sexo oposto se atrai. Então, o espírito da devassidão faz isso. Ele cega a pessoa ao ponto da pessoa estar se expondo intimamente, publicamente, e não percebe. Não percebe, tá? Então, os devassos não herdarão o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele diz também, nem o quê? Nem o quê? Os idólatras. Vamos ponto por ponto. Nem os idólatras. Idólatra é toda aquela pessoa que destroniza Deus do seu coração. Ou seja, tudo abaixo de Deus está em primeiro lugar, Deus em último lugar, tá? É aquela pessoa que está na igreja e tem um filho. Aí o filho, às vezes, ele é espertinho, corre para lá, corre para cá, e alguém olha para o filho, pode não. Aí a pessoa olha para assim, aí, nota, meu filho, vou sair daqui, vou embora. Está entendendo? Temos que ter esse cuidado. É a pessoa que diz assim, poxa, minha casa, meu sofá, eu vou sair do meu sofá e da minha televisão para ir para a igreja nada, vou ficar aqui, curtindo meu DVD, o meu som, está idolatrando. A partir do momento que você deixa de servir a Deus, né, como você sabe que tem que servir, para servir a outra coisa, você se torna servo daquilo que você está servindo, está se prostrando diante dele. Então, idolatria pode ser ligada a filho, a filha, a marido, a esposa, a casa, a carro, a bens de modo geral, a dinheiro. Então, a idolatria a gente tem que ter cuidado, tem que vigiar. A idolatria é quando você começa a colocar aquilo que você gosta, aquilo que você tem, acima de Deus. Em primeiro lugar está aquilo. Está entendendo? Tem pessoas que idolatram o dinheiro, idolatram o emprego, de tal maneira que não, pelo meu emprego eu faço tudo. Eu admito que a pessoa deve zelar pelo seu emprego, mas ao ponto de esquecer da obra que Deus lhe entregou, da obra que Deus lhe colocou nas mãos, tem que ter cuidado, né, pessoal? Então, vamos dizer que a idolatria, ela destroniza Deus do nosso coração, certo? Você vê aí que a idolatria se refere também a pessoa gostar muito, né, de alguém, de um cantor, por exemplo, né? Aonde aquele cantor vai, a pessoa está lá, como você vê, por exemplo, no show esse show que tem do mundo, né? A pessoa lá chorando lá, e o cara lá, dando lá, me permita a expressão, dando lá duas empingadas assim pra frente, e a menina, ele fez assim, ele olhou pra mim, Blue, caiu no chão, que é isso, papai? Que é isso? O outro chegou lá, pegou a menina, abraçou a menina, porque ela fugiu de segurança, abraçou ele, quando você, desmaiou, Então, a pessoa sente uma emoção tão grande que aquela pessoa está abaixo de Deus, é tudo
Rafael, eu sei tudo dele, eu sei quando ele nasceu, eu sei o que ele veste, eu sei o que ele come, eu sei quando ele vai, eu sei que hora ele acorda, eu sei de tudo dele. Eu digo, meu Deus do céu, você entende? É idolatria. A pessoa conhece tudo, menos a Deus, tá? Então, temos que ter esse cuidado, temos que ter, né? Aí, quando a gente age dessa maneira, a gente tira Deus do nosso coração e coloca aquilo que a gente está exaltando. Então, não vai entrar no reino de Deus, tá bom? Deu para entender? Diga amém. Amém. Você levanta o dedinho e faz pergunta, tá bom? Então, idolatria também se refere a imagens, né? Imagem. Isso pode acontecer também na igreja. Eu só gosto de fulano pregando, outro não. Aí vai servir para a própria pessoa. Porque a pessoa, quando não for aquele que está pregando, ela não vai receber a bênção de Deus, vai sair pelo outro. Não pode acontecer isso. Todos que vão pregar são usados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Então, entendamos também que ninguém prega igual a ninguém. Todo mundo é diferente, cada um tem sua forma de falar, de se expressar, de se comunicar, tá? Cada um busca algo da parte de Deus para dar conforme a necessidade da igreja. É Deus que distribui tudo que a gente dá ali. Então, quando a gente vê o pregador, ele vê que ele está precisando dar mais, a gente não deve escantear ou não querer vir mais no culto, que ele faz parte, mas sim se ajoelhar e dizer, Senhor, fulano de tal, dá sabedoria para ele, dá sabedoria para ela, Senhor, derrama entendimento, Senhor, dá condição, até porque hoje em dia a gente estuda, a gente que é pastor, que quer crescer no ministério, qualquer pessoa que quer crescer no ministério, tem que gastar muito dinheiro para investir em livros. Livro é muito caro. Uma Bíblia agora de estudo, a mais baratinha é 80, 70 reais. Se você quiser a melhor, é 140, 150. Livros, né? Eu tenho livros em casa caríssimos, de 300 reais, 400, 500, coleções de 1.000 reais. Quer dizer, isso tudo é dinheiro, custa caro. Então nem todo mundo tem essa condição de investir para comprar livros, para buscar mais conhecimentos extra-bíblicos. Conhecimentos extra-bíblicos não quer dizer que é heresia. Conhecimentos extra-bíblicos são assuntos geográficos, assuntos escatológicos, do setor de Jesus. Ele viveu, ele andou, os milagres que ele operou. Então temos que ter esse cuidado. Idolatria. Amém? Amém. Não vai herdar o reino de Deus, não vai para o céu. Qual é o outro ponto? Qual é? Vamos ler? Adúltero. Todo aquele que é infiel no compromisso conjugal, tá? Isso é para homem, isso é para mulher. Sabendo, porém, que diante de Deus o adultério não precisa ser materializado, ser concluído, né? No material, no físico, no palpável, né? Basta pensar. Ou seja, o Senhor disse na sua palavra, se algum homem atentar em uma mulher, olhar para uma mulher e o seu coração cobiçá-la, desejar, ele já adulterou com ela. Entendeu? 5:28 de Mateus. Então, entendamos que até o pensamento está sendo avaliado pelo Senhor Deus. Até o nosso pensamento está sendo julgado por Deus. Então temos que ter cuidado também com o que a gente pensa, porque na verdade tem pessoas que vivem, mas na sua mente vive uma dimensão totalmente diferente, que a gente não está vendo, mas Deus está. Tem pessoas que vivem adulterando de noite o seu pensamento, e chega ao ponto da pessoa viver tanto com esse pensamento que à noite também a pessoa sonha, tá? E deve se arrepender e deve pedir perdão a Deus por isso aí e pedir que Deus venha purificar a sua mente e venha também você encher sua mente com a palavra de Deus, com louvores, coisas que vêm de cima. É aquilo que está escrito lá na carta aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 1. Ele diz, olha, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo, que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, de lá o texto. Então, cuidado com o adultério, tá? Porque é aquilo que já expliquei na pregação do domingo retrasado e torno a explicar para vocês que o adultério ele traz uma consequência muito terrível para quem
quem pratica ele, para quem comete ele. Por quê? Porque, como já falei a vocês, uma pessoa que se relaciona com o outro fora do casamento, esquece que entre você e seu parceiro, vocês estão juntos, não progredirão em doenças, assim, vocês estão unidos, tá? Mas quando o homem ou a mulher sai do seu cônjuge, né, da sua convivência conjugal, né, e vai para um triângulo amoroso, ou seja, adultera, o que acontece? Essa pessoa esquece que quando ela se relaciona com essa, a Bíblia diz que quando os dois serão uma só, quando se casa, não é isso? Quando se casa, os dois serão uma só carne, certo? Então, se o homem casado, ele deixa a sua mulher, né? Assim, a sua mulher, sem saber, ele vai e adultera uma prostituta, uma mulher qualquer, ele se tornou igual àquela mulher. Ele está igual a ela. Por quê? Se os dois é uma só carne, quando ele se uniu com ela, ele também é uma só carne com essa mulher. Agora, quem é essa mulher? Como é a vida dela? Se ela já teve quantos parceiros ela já teve? A mulher dele só teve ele. Então os dois estavam bem, mas a partir do momento que ele sai dela e vai para essa já teve 4 parceiros. Esses 4 parceiros que ela teve, cada um já teve 3 ou 4 parceiros também. Esses 3 ou 4 que ela teve, também já teve cada um 3 ou 4 parceiros também. E vai vendo quantos parceiros as pessoas todas já teve e parou nessa mulher com quem ele teve relação fora do casamento. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai pegar a contaminação do sangue dessa mulher. E aí o que é que vai acontecer? Infelizmente, ele vai pegar o miserável, vai pegar a contaminação dessa mulher, que traz todas as contaminações, né, que vieram aderentes a ela, e vai despejar na mulher santa, limpa e pura em casa. Vê que covardia infeliz. Aí o Senhor fica furioso com isso. O adultério é terrível. Temos que lutar, tanto mulher como homem. Zelo pelo seu esposo, zelo pela sua esposa. Não existe esposo feio nem esposa feia. O que existe é pessoas maltratadas. Tem um zelinho, né? Às vezes o marido é feio, ele tem uma praga. Não dá 10 contos para a mulher pegar a promoção dos 3 cabelos por 10 ali, que jeito que a bichinha fica com o cabelo o tempo todo lá em cima. Eu acho que é bem para não comprar bombril, porque não precisa, ela tem bombril para lavar os pratos, né, e a mãe dela. Está entendendo? Então é uma coisa que tem que misericórdia, né? E é o tipo da coisa, amor, vou te dar um presente, toma aqui 5 reais para te fazer o cabelo, agora traz 3 de troco. Então, é uma situação difícil. Então, às vezes o homem olha para a mulher do outro e diz: a mulher é bonita, essa mulher, porque ele trata dela, trata da tua, que a tua mulher vai ficar linda e vai chamar a atenção também. Tá? E uma coisa é o homem, a mulher tem que zelar pelo homem também. Às vezes o homem anda que parece uma foca, o cabelo do nariz faz isso assim. Parece uma foca. Parece uma foca, irmão. Os cabelos do ouvido já está fazendo ninho, já até passarinho. E boa, viu? Só os nariz, o cabelo do ouvido do cara. Então, são coisas que a gente vê que precisa a gente melhorar, que precisa a gente ser melhor, está entendendo? Então a mulher deve cuidar do seu esposo. Tudo isso, irmão, para que vocês tenham mais condição de vencer as tentações, tanto física como mental, tá certo? E se unirem mais, se amarem mais, se perdoarem mais, se ajudarem mais, e aí o milagre vai acontecer, está entendendo? Então, deu para entender, pessoal? Amém. Os adúlteros, tá certo? Então, até com o pensamento a gente adultera. Então, se adulterou com o pensamento, olhou para A, ele é bonitinho, mas tem um dono, uma dona. Ela é bonitinha, mas tem um dono também, tá? E não demore muito o olhar, não demore muito o olhar, porque se você demorar, sua carne vai reagir. Aí pegou. Então, olhar não é pecado. Agora, firmar e começar, aí pegou. Então isso pode trabalhar a sua vida espiritual. Então vigia. Olhou para a mulher descendo, está expondo sua sensualidade, ela é bonita demais, olhou para ela, peça misericórdia, olha para outro lugar logo. Porque como homem você vai ser tentado a pecar
no mínimo com a sua mente, certo? Então, os o quê? Os adúlteros, esse povo não vai herdar o reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Alguma pergunta a fazer? Tudo ok? Pode perguntar? Quer perguntar? Então, qual é o próximo? É o quê? Efeminado. Efeminado. Entendam bem uma coisa, efeminado. Isso aqui não é gay, isso aqui não é gay e nem é homossexual. Efeminado, aqui nesse texto, é homem que se veste de mulher. Vocês conhecem muito. Tem programa na televisão de homem, cabra macho, mas que ele se traja como mulher. Eles dizem que é profissão, mas se isso é uma profissão, é uma profissão abominável por Deus. Por quê? Deus não aceita que o homem vista traje de mulher e nem a mulher traje de homem. Tá bom? É abominável diante de Deus. Então, efeminado aqui é homem que se veste de mulher. Por exemplo, você já viu o desfile das chamadas virgens do carnaval? Já. Aquilo é um exemplo. Tem um monte de homem ali vestido de mulher e eles sentem prazer naquilo. Então Deus está dizendo aqui que é abominável